Amém, irmãos, paz do Senhor. A palavra do dia, ela está no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Diz assim: o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então, queridos, existe uma guerra, digamos assim, de ideologia, que as pessoas compreendem de um jeito, outro compreende de outro. A Bíblia é verdadeiramente uma torre de Babel. Essa é a razão de existir muitos ministérios. Cada pessoa que compreende o jeito do outro acompanha ele. E a igreja, ela tem um perfil, ela tem uma forma, só que é muito pouco pesquisado. As pessoas não se interessam por isso e vão servindo nas religiões do jeito que ela aparecer e do jeito que eles desejam. Mas nós precisamos examinar as Escrituras. Isso aí é um ensinamento e uma ordem de Jesus: examinai as Escrituras. Vocês cuidam, ter nelas a vida eterna, e elas que testificam de mim. Foi palavra de Jesus. Então, Hebreus capítulo 1, versículo 3, mostra a unicidade de Deus, que em outros livros também mostra, real, só que ninguém quer saber, ninguém se interessa por isso, passa por cima, finge que não compreendeu. Só pode ser, eles fingem que não compreendeu, não acredito que não seja outra coisa. Ou então a cegueira espiritual, porque aqui diz assim: o qual, falando de Jesus, sendo o esplendor da sua glória, porque Jesus é a imagem do Deus invisível. Colossenses 1:15. O primogênito, a imagem do Deus invisível, do Deus que nunca ninguém viu. Na pessoa de Jesus a gente viu ele. Diz: olha, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Aí, tanto que existe um texto no livro de 2 Coríntios. Eu gosto de dizer os livros, que às vezes o camarada diz: eu vou olhar isso aí. Eu vou olhar, eu só me conformo se eu ver. 2 Coríntios, capítulo 3, e versículo 3 e 4, por ali. A palavra de Deus diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a glória do Evangelho de Cristo, que Cristo é a imagem de Deus, do Deus invisível. E o versículo 6 de 2 Coríntios 3 diz que o Deus que diz que das trevas existisse luz é o mesmo que resplandeceu no nosso coração o conhecimento de Jesus Cristo. Então aqui em Hebreus 1:3 diz assim: o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, tá vendo? Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. É aqui onde nós vamos entender uma coisa. Eu vou pregar agora um pouquinho para vocês passar de um áudio, eu vou para mais de um. O irmão Rubeval, é mais fácil para ele colocar só um áudio na palavra do dia, mas aqui eu preciso de uma explicação maior. E por esse motivo eu vou ter que falar mais de um áudio. Porque ele diz assim: ó, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Aqui é que está o segredo. Eu vou usar 2 livros agora.
eu vou usar o livro de 1 João, de João, o Evangelho de João, depois eu vou para 1 João. No Evangelho de João diz no versículo 1, o capítulo 1 e o versículo 1. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. O que é verbo? Aqui está falando da palavra. O verbo é a palavra. Por isso que diz, fulano soltou o verbo enquanto fulano. O verbo é a palavra. Então, no princípio era a palavra sem a manifestação do homem, a pessoa de Jesus. No princípio era o verbo, a palavra já existia. No princípio era o verbo estava com Deus, a palavra estava com Deus. E a palavra era o próprio Deus, era a palavra. Agora a epístola de João, capítulo 5 e versículo 6. Você que gosta de conferir os áudios que eu passo, olha aí na sua Bíblia. O João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Agora veja o versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Justamente o único gerado, o corpo gerado pelo próprio Deus. Por isso que chama unigênito. Agora a primeira epístola de João, capítulo 5 e versículo 6. A palavra de Deus diz, ali do 5 para frente, o capítulo é o 5. Diz que são três que testificaram: a palavra, que é o verbo, e o corpo do homem. Só que isso aí se encerra num só Deus. É por isso que o Felipe disse: mestre, porque o senhor não mostra Deus para nós, o Pai, uma vez, menos uma vez? E aí lá em João, capítulo 14, aí ele foi e disse: Felipe, eu estou tanto tempo convosco que tu diz, mostra o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que tu diz, mostra o Pai? Eu e o Pai somos um. É muito fácil de entender. Deus se fez homem, o corpo é de homem e o espírito é de Deus. Está lá na primeira epístola. Eu gosto de mostrar para você dizer, não, o que ele diz a gente acha. E você pega Colossenses 1:15, diz que ele é a imagem do Deus invisível, Deus que nunca ninguém viu. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, seja um trono, seja um potestade, tudo foi criado por ele e para ele. Lá no livro de João, no capítulo 1, versículo 4, 3 ali, diz que sem ele nada podia ter sido feito, foi ele que fez todas as coisas. E no versículo 10 de João diz: estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não conheceu. Essa questão de unicidade de Deus, isso é uma loucura da pessoa que não quer entender. Ele não quer entender. Às vezes eu fico olhando, Deus, ele mostra para nós todas as coisas. Eu pego o celular e vou olhar, agora só se fala negócio de Trump e Trump, aquele governo dos Estados Unidos, e Lula no Facebook. É direto, e brigadeira. Pessoa da esquerda, pessoa da direita. E eu fico olhando e digo, meu Deus, como é que pode? As pessoas que são do lado do Lula desconhecem alguma coisa que foi feita. Agora, aquele Flávio Bolsonaro, eu não sou de nenhum lado, eu sou de Jesus. Eu não sou, se o cara disser, eu sou de qual lado, diga, eu sou de Jesus. A minha política é Jesus, o meu ídolo é Jesus, o meu presidente é Jesus. Eu não quero nem saber dessa porcaria, dessa política, o cara nem me peça opinião. Eu estou só mostrando uma coisa que tem uma aparência grande. A pessoa que gosta do Lula desconhece tudo isso que é feito assim dessa bagunça, além de muita roubalheira, de dar cobertura para bandido, de ter muita imoralidade. A pessoa diz que não. Tem parente meu mesmo dizendo que o Bolsonaro nunca fez nada. É um ódio que tem no coração.
E os que não gostam do Lula, que são bolsonaristas, como diz ele, agora esses também são doidos. Não tem quem faça ele acreditar em nada, pode dar 1 milhão para ele. E aí eu fico olhando, aí Deus fala no meu coração, diz, tá vendo como é? Isso aí há 2 formas de religião. Assim como na terra tem essas opiniões, na religião é do mesmo jeito. Quem é trinitariano, Jesus pode dizer que nem disse lá no livro de Apocalipse, eu sou o primeiro e o último. Eu tive morto e estou vivo, mas isso aí não interessa para quem é trinitariano. É como se fosse uma mentira que a Bíblia dissesse. Quando Deus diz no livro de Isaías, capítulo 43, versículo 10, vocês são minhas testemunhas. Eu quero que saibais e entendais que antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim Deus nenhum haverá. Eu sou o Senhor e fora de mim não tem Salvador. Isso para quem é trinitariano não existe na Bíblia, ele nem olha para isso aí. O batismo tem só um mandado em Mateus 28, 19, para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como parábola, porque Pai não é título, Pai não é nome, é um título. Filho também não é nome, Espírito também não é nome. Mas eles esbarraram lá, não tem quem tire. Aí veio os apóstolos no Atos 2, 38, batizando quase 3.000 almas em nome de Jesus. E todo batismo na Bíblia foi em nome de Jesus. Mas para quem é trinitariano, tem que continuar com o mandado designativo de Mateus 28, 19. Não tem quem faça ele sair para outro canto. A conversa deles é que Pedro desobedeceu. E nunca ir para o coração desse cabra, que não pode ninguém desobedecer a Deus, inclusive aqueles apóstolos. Quem desobedeceu saiu. Nenhum desobediente chegou na terra prometida, morreu tudinho no deserto. O Saul foi desobediente, saiu do governo, morreu. O Adão foi desobediente, saiu do Éden. Como é que um ser humano que se diz crente não coloca isso na cabeça? Ninguém não desobedeceu, faltou foi revelação. Aí quando Pedro recebe isso, diz para o pessoal, quando ele diz, que faremos, varões e irmãos? Atos 2,38, Pedro diz, arrependei-vos. E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Ali foi batizado quase 3.000 almas, segundo a palavra, e nunca ninguém viu ninguém sendo batizado diferente. Aí quando é no capítulo 3 do livro de Atos dos Apóstolos, ele vai entrar na Porta Formosa, aquele homem mendigo pede uma esmola. Se ele tivesse desobedecido a Deus, ele já estava com problema. Aí ele diz que não tem prata e nem ouro, mas o que ele tem, ele dá o nome de Jesus, que é forte. Ele pega e dá o nome, diz, em nome de Jesus te levanta e anda. E o cara pega, se levanta e anda, que era coxo desde o ventre da mãe. Porque ele não desobedeceu a Deus, continuou com o poder. Até lenço dele e sombra dele curar as pessoas. Como é que as pessoas não se conscientizam disso, meu Deus, pelo amor de Deus? E aqui no livro de Hebreus 1 e 3, fala da unicidade de Deus, diz assim, o qual, sendo o resplendor da sua glória, que Jesus é o esplendor da glória de Deus, e a expressa imagem da sua pessoa, Jesus é a imagem do Deus invisível. É Colossenses 1:15, aquele Deus que nunca ninguém viu, olhando para Jesus. Essa foi a razão do Filipe dizer, mestre, nós estamos tanto tempo convosco, será que nós não temos poder de ver o Deus, menos uma vez? Ele diz, Filipe, tanto tempo eu estou convosco que tu diz, mostra o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Filipe, como é que tu pede para ver? E isso tudo que eu digo não é religião nem doidice de homem, é palavra do Senhor. Está na Bíblia, no livro de João, tudo eu digo onde é que está. E é para o camarada querer conferir, não correr para outro canto. Está na Bíblia, no livro, quando diz que ele é a imagem do Deus invisível, está em Colossenses 1:15. E quando ele diz que é uma cegueira de um Deus que não é Deus, está até com D minúsculo, está em 2 Coríntios, capítulo 3,
Aquilo ali é uma cegueira de um Deus que cega o camarada, até que cai as escamas dos olhos. O Paulo era assim também. Até que uma voz disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Ele disse: quem é, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus a quem tu persegue. E ele aprendeu a chamá-lo de Senhor, já cego. Aí levam ele lá para um canto, um cabo a hora, cai as escamas dos olhos, Senhor, e ele abre a boca e diz que Jesus é Deus. Ainda escreve para os Coríntios dizendo: ninguém pode dizer que Jesus é Deus senão pelo Espírito do Senhor. E aqui a palavra de Deus diz: o qual, Hebreus 1:3, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra, que isso aqui é o verbo, do seu poder, havendo feito por si mesmo, por ele mesmo, a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade, que tem canto que diz que é a destra do Pai, majestade do poder da glória do céu, sentou à destra, à direita daquela majestade, nas alturas. Mas é o mesmo, só existe um trono. O Daniel diz: eu vi um sentado sobre o trono. E lá no livro de Apocalipse, o evangelista João, o evangelista João diz: tinha um assentado sobre um trono. E foi trazido os anciãos que adoraram ele. Só um sentado sobre o trono. Não existe 3 tronos, só existe um que está sentado à destra da majestade nas alturas. Querido, tem muita coisa para estudar numa Bíblia. Estudando pela área espiritual. Agora, falando sem saber das coisas, tem muita gente. Você preste atenção que o livro de Lucas, capítulo de número 10, e versículo 22. Toda coisa que eu falar na Bíblia, eu lhe digo onde está. Que se você estiver estudando, você dá uma batidazinha em cima do áudio, ele para do telefone, aí pausa, é chamado pausa. Aí você vai lá, confere o livro, aí diz: rapaz, é mesmo, tá aqui. Hoje é um feriado nacional, que vem da Igreja Católica, é um feriado de idolatria, ainda tem mais essa coisa. Porque o corpo de Cristo é a igreja. Ele diz que hoje é corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a igreja que tem que ter todo dia santo na vida. Porque Cristo é o Senhor que criou todas as coisas e todo dia para ele é santo. O próprio Jesus trabalhava no sábado, os homens reclamaram que ele não era de Deus, que violavam o sábado. No livro de Mateus, capítulo 12, eu gosto de dizer... Tudo que eu leio, eu gosto de dizer onde está, que é para as pessoas conferirem. Aí Jesus diz no versículo 8 de Mateus 12: o Filho do Homem, até do sábado, é Senhor. E a palavra de Deus diz em Gênesis, capítulo 2, versículo 2, que o sábado é do Senhor. E ele diz que ele era o Senhor do sábado. Por isso que ele trabalhava e nunca deixou... diz para o cara que não trabalhasse. A pessoa estando com necessidade. Hoje é um dia de idolatria. Se você disser: rapaz, eu não sabia, eu sou evangélico que não sabia. Se você tem uma firma que ela parou o trabalho e você não vai, você está com a razão, porque você não é dono do seu trabalho. Você é autônomo, você trabalha com a firma. Por empregado. Autônomo não é aquele que dá uma diária para aqui e para lá. Você é empregado, a firma parou, tá certo, obedeça os homens. Mas se você tem uma roça hoje, uma coisa para fazer e você não faz, dizendo que é de ação, você ainda é católico. Você é um evangelho católico. Porque isso aí não tem na Bíblia, isso vem da Igreja Católica. Esse negócio de corpo, Cristo, é hoje. Desde o menino que eu vejo, só cai um dia de quinta-feira. Quem bota no calendário só cai um dia de quinta-feira, nunca cai no outro dia. Corpo Cristo. Uma idolatria das maiores que isso. Porque aquilo que Deus não mandou fazer, Jesus disse que os homens trabalhassem todo dia que fosse necessário, para não ser pesado a ninguém. E quando questionaram ele porque os discípulos estavam juntando trigo um dia de sábado, em Mateus 12, ele disse aquele no versículo 8: o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Eu sou o dono do mundo que estou pisando na terra.
É por isso que diz em João 1:10, estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. As pessoas são doidas. Eu descobri que a religião é assim. A religião é como um casamento. Você mora numa comunidade, às vezes você mora e vai embora para longe. Quando chega lá, começa a morar e casa com a pessoa de lá. Ou você mora na comunidade, aquelas pessoas que estão ali por arredor, vai indo, você cresce, fica no meio deles. Quando dá fé, casa. Porque é quem está do seu lado. Como é que você vai casar com gente por correspondência lá em São Paulo? A mesma coisa, você mora num canto, não tem religião. Até que um dia aparece uma pessoa dizendo assim, eu vou vir para cá e vou trazer uma igreja. Aí todo mundo se alegra, diz, venha mesmo, meu amigo, traga. Aí ele traz a primeira religião que a gente entra e que bota a cabeça para funcionar nela. O camada diz, é a primeira religião que ele recebeu, acreditou para você tirar ele para outra. Não sai não. Aquilo ali inculca na mente da pessoa. É inculcado na mente, não tem versículo no mundo que tire. É a mesma coisa de hoje eu pregar essas mensagens de unicidade, de batismo, o cara escuta, é mesmo que nada. Tem delas que o cara escuta de rapaz. Os que são unicistas, que estão no grupo, mas eu, diz aquela mensagem foi boa, quando me veio foi boa aquela mensagem do Senhor. E confere lá. Tem pessoa que é acostumado com essa mensagem e rapaz, gostei demais, é verdade, tá lá na palavra. E tem irmão João Varelo que mora que tem a casa na cidade, no bairro do Formoso, mas tem uma chácara lá no ramal do Macaxeral. Ele gosta de ir para lá fazer as coisinhas dele, criar uns bichinhos. E ele me diz que confere na palavra. É uma escola para ele. Ele confere a palavra. Tem um irmão no Rio Liberdade, tem gente espalhada daqui até muito longe dentro do Brasil, em outros estados. E pelo Irramais. E tem um irmão na Liberdade, uma parte da igreja conhece, outros não conhecem, chamado Simar, que confere também, estuda também a palavra. Confere, ele me diz que quando não tem tempo, ele é um homem muito trabalhador e trabalha na roça. Muitos dias, ele trabalha o dia todinho, ainda vai esperar um bicho. Agora mesmo ele postou 2 nambugalinhas, me deu vontade de ir lá para ele pegar uma, para me beber um caldo. E ele diz que quando não tem tempo, olha a pessoa que quer aprender com a palavra, de ler em casa, às vezes saiu bem cedinho, leva, depois quando tá gravado ele leva o telefone para casa de farinha e vai escutando. Aonde ele estiver ele vai escutando a palavra, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E essas pessoas que conferem a Bíblia dizem, não, está aqui na Bíblia, a verdade é essa. Mas tem outros que se escutar uma conversa dessa, nem diz que isso é loucura, que não existe isso na Bíblia, não, já vai para outro canto. E a palavra de Deus diz, em Lucas 2:22, eu já vou parar, 10:22, Lucas 10:22, preste atenção que tá onde eu disser tá. A palavra de Deus diz assim, ninguém conhece quem é o pai senão o filho, e ninguém conhece quem é o filho senão o pai. Repare bem, olha que palavra, ou aquele a quem o filho quiser revelar. Então essa palavra é revelação, a gente discerne ela através de revelação. Não é uma palavra qualquer que qualquer um cara fala, não. Isso aqui é mistério. Eu vou lhe mostrar um mistério dessa palavra. Eu ia parar agora, mas resolvi lhe mostrar. Você pega a sua Bíblia, quando você estiver estudando essa lição que eu dei hoje, você pegue ela no livro de Timóteo. Bora lá que eu vou lhe mostrar. Primeiro Timóteo. Depois daqui nós vamos orar. 1 Timóteo, capítulo 3 e versículo 16. Isso aqui você faz qualquer mensagem com esse pequeno estudo que eu lhe dei e Deus enriquece mais a sua mente. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Diz assim, e
sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Não é da Trindade, é da piedade, e é um mistério. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios e crido no mundo e recebido acima na glória. Está aí o mistério. E passou por aqui, irmão. O Deus que manifestou em carne passou por aqui, mas é um mistério até o dia de hoje. E 1 Timóteo 3,16. E, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. É assim. Mas olha aí como é um mistério a ser revelado. Por isso que ele diz no Lucas, só aquele que ele quiser revelar. Se você compreendeu, Deus revelou para você, dê glória a Deus, que é difícil demais, é preciso muita sorte para o camarada compreender. Agora, compreender como nós nascemos, a nossa mãe dizendo, bora rezar. Diga assim, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Agora diga em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Impregnado isso na nossa mente, aí as pessoas tiram as imagens do meio, mas continuam do mesmo jeito. Isso aí é muito fácil, é bem fácil. Tem muita gente pregando que não tem nenhuma qualificação. Pergunta a ele pelo um estudo de teologia, pelo alguma coisa, e quando estuda teologia, é dentro do mesmo assunto. Como é que vai sair fora que quem está ensinando, se um cego guiar o outro, ambos cairão na cova. Mas graças a Deus que eu consigo, através de Deus, não é da minha sabedoria. Eu era um vaqueiro, passei 20 anos no lombo dos animais, bebendo álcool, até o dia que foi revelado para mim a palavra. E quando foi revelado, eu abracei de todo o coração e vivo pregando. Enquanto eu viver, eu estou pregando. Depois que eu falecer, outros aparecerão testificando que isso é verdade. Jesus diz que nós somos testemunha dele. Está lá em Isaías 43, ele pede que nós seja testemunha. Testemunha é aquele que diz, não, eu sei que é assim. Eu tenho certeza, eu testemunho que é desse jeito. Não é testemunha falsa, não. É testemunha. Diz que um caba chamou outro. Rapaz, tu não quer ser testemunha de Jeová, não? Ele disse, Deus o livre, rapaz. Não sei nem dessa conversa. Eu não estava nesse dia dessa questão, não. Como é que eu vou testemunhar de uma coisa que eu não sei? Ele pensava que era testemunhar de uma questão. Mas Jesus disse que nós somos testemunhas. Ele disse em 2 lugares. Ele disse em Isaías 43, 10. Quero que saibais, entendais, compreendais. E antes de mim, Deus nenhum se formou. E depois de mim, Deus nenhum haverá. Pode olhar aí, em Isaías 43, 10. E lá no livro de Atos, não sei se é 2, 41, 42 ou 2, 42, você quer no começo do livro de Atos. Esse daqui eu estou esquecido, é muita coisa para a gente se lembrar. Ele disse assim, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Exatamente. Aí o cara vira testemunha, nunca deixa de ser testemunha de Deus, dizendo, eu sou testemunha, que o negócio é assim. Agora eu vou orar. Querido Deus, Pai Santo, eu te dou graça, meu Deus, por a palavra. Querido Deus, derrama o teu Espírito e faz essa palavra entrar em outros corações, Senhor. E cada um que receba ela nessa manhã, receba o poder de Deus na sua vida. E cada negócio dele seja abençoado em nome de Jesus. Amém.